Olá. Bom, a gente estava falando sobre conectivos lógicos, né? E a gente parou justamente na discussão do condicional. Condicional que é representado por essa taxa dupla para a direita e que a gente lê como se uma coisa então outra, né? Bom, a gente introduziu o condicional e explicou como ele funcionava, apresentando essa tabela verdade aqui, que é um pouco polêmica. Então, o objetivo aqui é a gente investigar um pouco melhor por que a tabela verdade de uma afirmação que comunica que se vale uma coisa, então vale outra, tem que ser essa, né? E o meio, né, o exemplo da vez aqui para ver isso é o problema das quatro cartas, né? Então, o problema das quatro cartas é o seguinte: você tem quatro cartas sobre uma mesa, uma tem a letra A outra tem a letra B, a outra tem o número 3 e a última tem o número 4. E você sabe que em cada carta tem uma letra numa face e um número na outra face. E daí chegou um profeta e falou que se uma carta tem uma vogal em uma das faces, então ela tem um número ímpar na outra face. E a pergunta é: quais são as cartas que você precisa virar para decidir se essa afirmação feita pelo profeta é verdadeira ou falsa? Tudo bem? Bom, a gente parou o vídeo anterior justamente aqui para que você pensasse a respeito. Então, se você começou a ver esse vídeo, eu imagino que você já tenha pensado a respeito. E sendo assim, a gente pode simplesmente dar a resposta. E a resposta é: existem duas cartas que precisam ser viradas. Uma delas é a carta que tem a letra A e a outra é a carta que tem o número 4. E vamos pensar junto aqui de por que a resposta tem que ser essa. Bom, começar pela carta que tem a letra A, né? Olha para a face do profeta. Se uma carta tem uma vogal em uma das faces, então... Assim, ele está super falando dessa carta, né? Essa aqui é uma carta que tem uma vogal em uma das faces. Então, o profeta, ele está... A afirmação do profeta, ela impõe uma condição forte sobre essa carta. Está falando que no verso tem que ter um número ímpar. Então, por que você precisa virar essa carta? Pode ser que você vire e encontre um número ímpar, tipo 9. Se for esse o caso, muito que bem, isso está de acordo com a afirmação do profeta. Mas se você virar a carta que tem o A e encontrar um número que não é ímpar, verso, por exemplo, 10, então o profeta foi desmascarado, né? Você mostrou que ele é um charlatão. Certo? Então, assim, dependendo do que tiver no verso da carta A, isso vai concordar ou discordar da afirmação do profeta. Então é por isso que você precisa ver essa carta. E pode ser que essa carta mostre que a afirmação é falsa. Dependendo do que você encontrar, existe uma situação possível, né? Existe algo possível que você encontra no verso dessa carta que mostra que a afirmação, na verdade, não procede. Né? Então, por isso que é importante você ver essa carta para checar se atrás tem, de fato, um número ímpar ou não. A carta que tem a letra B. Por que ela não precisa ser virada? Essa carta não precisa ser virada porque... Basicamente porque o profeta não está falando nada sobre ela, né? A afirmação do profeta é: se uma carta tem uma vogal em uma das faces, então... Blá, blá, blá. A afirmação do profeta se refere às cartas que têm uma vogal em uma das faces. A carta que tem a letra B não é uma dessas. Então, assim, a afirmação do profeta, ela não diz nada sobre essa carta. A afirmação do profeta não impõe nenhuma condição sobre essa carta. Pode ser que você vire a carta B e você encontre, sei lá, o número 8. Você falar, ela não tem uma vogal em uma das faces e ela não tinha um número ímpar na outra face. Beleza? Isso está de acordo com a afirmação do profeta. Mas se você virar a carta B e tiver um número ímpar, por exemplo, 7, tudo bem também. O profeta não está dizendo que as únicas cartas que podem ter um número ímpar na face que tem um número são as cartas que têm uma vogal na face que tem uma letra, né? Então, não existe nenhuma condição sendo imposta sobre as cartas que não têm uma vogal. A frase do profeta diz apenas que uma certa coisa tem que acontecer nas cartas que têm uma vogal em uma das faces. A carta que tem a letra B não é uma delas.
Com certeza não é uma delas. Então, a afirmação do profeta não diz nada sobre essa carta. Então, independentemente do que tiver no verso dessa carta, essa carta vai estar de acordo com a afirmação do profeta, automaticamente. Porque a afirmação do profeta não está falando nada sobre ela. Tudo bem? A próxima carta é a carta que tem o número 3. A carta que tem o número 3 também não precisa ser virada. Por quê? Porque se você virar a carta que tem o número 3, das duas, uma. Ou você vai encontrar uma vogal ou uma consoante. Se você encontrar uma vogal, isso está em perfeito acordo com a afirmação do profeta. Vai ser uma carta que tem uma vogal em uma das faces e um número ímpar na outra. 3 é ímpar. Né? Agora, se você virar o 3 e você encontrar uma consoante, isso também está de acordo com a afirmação do profeta. Porque é exatamente, talvez não exatamente, mas é análogo ao caso em que você virou a carta que tem a letra B e encontrou um número ímpar. Certo? Se quando você virou a carta B e encontrou o número ímpar, isso estava de acordo com a afirmação do profeta, se você virar a carta 3 e encontrar uma consoante, isso também tem que estar de acordo com a afirmação do profeta, porque é justamente isso, é uma carta que tem uma consoante numa face e um número ímpar na outra. Isso está de acordo com a afirmação do profeta, porque a afirmação do profeta não diz absolutamente nada sobre as cartas que têm uma consoante em uma das faces. Tudo bem? E por fim, a carta que tem o número 4. A carta que tem o número 4 precisa ser virada. Por quê? Se você virar a carta que tem o número 4 e encontrar uma consoante, é a mesma história de antes. Né? Vai estar tudo bem, porque se uma carta tem uma consoante em uma das faces, a afirmação do profeta não promete nada para essa carta. Não promete nada a respeito dessa carta. Então, essa carta vai estar de acordo com a afirmação do profeta automaticamente. Porque a afirmação do profeta não impõe nenhuma condição, nenhuma restrição sobre essa carta. Mas, se você virar a carta que tem o número 4 e você encontrar uma vogal, daí o profeta está em problemas. Porque isso vai mostrar que o profeta está errado. Né? Porque você encontrou, isso vai ser uma carta que tem uma vogal em uma das faces e não tem o número ímpar na outra face. O número da outra face é o número 4. Então, isso vai ter mostrado que a afirmação é falsa. Então, veja, dependendo do que você encontrar no verso da carta que tem o número 4, isso pode estar de acordo ou não com a afirmação do profeta. E é por isso que é irrelevante você virar essa carta. Porque ela pode trazer uma informação importante. Né? A carta B e a carta 3, elas são irrelevantes para o processo, porque, independentemente do que você encontrar no verso delas, elas vão estar de acordo com a afirmação do profeta. Então, não vai fazer diferença. Elas não vão ajudar em nada, não vão trazer nenhuma informação relevante. Tudo bem? Bom, essa é a solução do problema. Se você não se convenceu totalmente, aquela coisa, pause o vídeo, reflita um pouco, volte um pouco, se for o caso. Mas vamos seguir adiante, então, a partir dessa solução para relacionar isto aqui que a gente acabou de discutir com a tabela verdade do condicional. Tá? Vamos ver, ó. A afirmação do profeta, ela é um condicional, né? Ela é uma afirmação do tipo, se uma coisa, então outra. Né? A afirmação é se uma carta tem uma vogal em uma das faces, então ela tem número ímpar na outra face. Então a gente pode interpretar essa afirmação como sendo uma afirmação do tipo se P, então Q. Sendo P a afirmação, a letra que está na face que tem uma letra é uma vogal, e Q é a afirmação, o número que está na face que tem um número é um número ímpar. Então, esta aqui seria a tabela verdade da afirmação feita pelo profeta. E agora vamos contrastar o que a gente já falou sobre as cartas com o que essa tabela verdade está dizendo. Então, por exemplo, a gente falou que a gente precisa virar a carta que tem a letra A. O que acontece com a carta que tem a letra A? A carta que tem a letra A tem uma vogal na face que tem uma letra. Então, se você está com a carta que tem a letra A, você certamente está ou na primeira ou na segunda linha dessa tabela. Porque é a situação em que a afirmação, a carta, a letra que está na face da carta que tem uma letra é uma vogal. Né? Essa afirmação é verdadeira, no caso da carta A. Então, você está ou na primeira linha ou na segunda linha da tabela. E daí, veja,
nessas duas linhas podem acontecer duas coisas. Se você virar e tiver um número ímpar, então isso aqui vai estar de acordo com a afirmação do profeta. O profeta continua válido nesse caso. Mas se você virar a carta que tem a letra A e você não encontrar um número ímpar, isso vai mostrar que a afirmação do profeta é falsa. Bem, então, a carta A ela tem o poder de desmascarar o profeta. Né? Dependendo do resultado, né, do que vai acontecer aqui com relação ao número que está no verso da carta A, pode ser que o condicional, né, a implicação que o profeta está dizendo, seja verdadeiro ou falso. Então é por isso que essa carta pode trazer uma informação relevante. Tudo bem? Você pode ter dois finais possíveis para a história, virando a carta A. Tudo bem? Agora vamos para a carta B. A carta B é uma carta em que a afirmação que a letra da carta é uma vogal é falsa. B não é uma vogal, B é uma consoante. Então, a carta B coloca a gente necessariamente em alguma das últimas duas linhas da tabela. Tudo bem? E daí, veja, a gente tinha concordado que a carta B não precisa ser virada, porque virar a carta B não vai trazer nenhuma informação relevante para determinar se a afirmação do profeta era verdadeira ou falsa. Simplesmente porque o que quer que você encontre no verso da carta B, ainda assim, independentemente do que você encontrar no verso da carta B, ela vai estar de acordo com a afirmação do profeta. Né? E é isso que a tabela está dizendo para a gente. Então, se eu virei uma carta que não tem uma vogal, como por exemplo a carta B, e eu encontrei um número ímpar, tudo bem. A afirmação do profeta está valendo. Se eu virei o que está no verso, se eu virei a carta que não tem uma vogal, como por exemplo a carta B, e eu encontrei um número que não é ímpar, também tudo bem. A afirmação do profeta continua valendo. Então, meu ponto é, essas duas linhas aqui são aquelas que, em geral, causam ruído na tabela verdade do condicional. E o meu ponto é, se você concordou que você não precisa virar a carta B no problema das quatro cartas, porque ela não vai trazer informação nenhuma a respeito da afirmação do profeta, porque ela vai necessariamente estar de acordo com a afirmação do profeta, independentemente do que ela tiver no verso, então você tem que concordar que aqui você tem um V e aqui você tem um V. É exatamente esse o argumento que a gente usou. Bem, qualquer que seja, é aquela coisa, né? Você tem uma implicação, né? Vogal implica ímpar. Se a premissa é falsa, a premissa é né, numa afirmação do tipo se P, então Q, P é a premissa. Né? Se a premissa é falsa, a implicação é verdadeira. Independentemente de que ser verdadeiro ou falso. Né? É exatamente o que está acontecendo aqui. Bom, com A e o B a gente já cobriu todas as linhas da tabela, né? Mas vamos só continuar para ver o que acontece com as outras cartas, né? Interpretar, fazer a interpretação da tabela via problema e do problema via tabela. Então, na carta que tem um 3, o que acontece? 3 é um número ímpar. Então, a afirmação de que o número da carta é ímpar é verdadeira. E isso nos coloca ou na primeira linha ou na terceira linha. Tá? E daí, novamente, a gente não tem que virar a carta que tem o 3, porque ela vai estar de acordo com a afirmação do profeta, independentemente do que tenha no verso. Né? De fato, se você tiver uma vogal atrás do 3, isso vai estar de acordo com a afirmação do profeta. Se você não tiver uma vogal atrás do 3, se for uma consoante, também você vai estar de acordo com a afirmação do profeta. Então, qualquer que seja aqui a rota que você toma, né, quer você esteja na primeira, quer você esteja na terceira linha, você vai cair numa verdade. Você não tem como ter dois resultados diferentes virando a carta 3. Porque tanto na primeira quanto na terceira linha você tem um valor verdade verdadeiro para o condicional. E, por fim, a carta que tem o 4.
Bom, se a carta tem o 4, 4 não é um número ímpar, então você está ou na segunda linha da tabela, ou na quarta linha da tabela. E daí, passa a ser relevante, né? Você descobrir o que tem no verso do 4. Porque se no verso do 4 tiver uma vogal, isso aqui vai mostrar que a afirmação do profeta é falsa. Se o que tiver no verso do 4 não for uma vogal, for uma consoante, daí ela vai estar de acordo com a afirmação do profeta. Então a carta 4 é uma que é relevante, porque o final da história pode ser V ou F, dependendo do que você encontrar no verso. Tudo bem? Eu gosto bastante desse problema, porque eu acho que ele ilustra bem como funciona o condicional e por que tem que ser desse jeito. Né? Vamos ver alguns exemplos agora, talvez um tanto artificiais, mas só para brincar um pouco aqui para ver como é que funciona. Imagina, por exemplo, que a gente tem as seguintes afirmações P e Q. Né? A afirmação P é a afirmação 1 é igual a 0. A afirmação Q é a afirmação há zebras em Urano. Qual que seria o condicional? Né? O condicional aqui seria que P implica Q é a afirmação se 1 é igual a 0, então há zebras em Urano. Qual que é a situação? Aqui você está justamente na última linha da tabela verdade do condicional. Né? E 1 é igual a 0 é uma afirmação falsa. A existência de zebras em Urano também é uma afirmação falsa. Então, você está na última linha. E por estar na última linha, isso aqui te coloca numa situação em que a implicação, se 1 é igual a 0, então existem zebras em Urano, é verdadeira. Né? É exatamente aquela situação no problema das 4 cartas em que você tinha, a afirmação era se é vogal, então é ímpar. Né? Então é a situação em que você tem uma consoante e um número que não é ímpar. Sei lá, você tem o B e 2. Tudo bem. A afirmação, a implicação, né, se uma coisa então a outra está de acordo com o que você está vendo nessa situação. Vamos ver mais um exemplo? O próximo exemplo é, a afirmação P é 9 é menor que 8 e a afirmação Q é ostração animais. Bom, o condicional aqui é se 9 é menor que 8, então ostração animais. Bom, 9 é menor que 8 é uma afirmação falsa e ostração animais é uma afirmação verdadeira. Então a gente está na terceira linha da tabela do condicional. Certo? E por estar na terceira linha da tabela do condicional, a gente tem que esta implicação é verdadeira. Bem, é claro que, assim, aquela coisa, né? Ostras são animais independentemente de 9 ser maior ou menor ou igual a 8. Mas a gente está só, assim, brincando de atribuir valor verdade para afirmações do tipo se isso, então aquilo. Tá? Para entender como é que isso aqui funciona. Vamos ver mais um exemplo? Né? A gente vai passar pelas 4 linhas aqui. Então, a afirmação P é ostras são animais, a afirmação Q é 9 menor que 8. Então, a gente trocou o P e o Q do exemplo anterior de lugar, né? E aqui a gente tem que o condicional é se ostras são animais, então 9 é menor que 8. Aqui essa afirmação é falsa, né? Porque ostras são animais é verdade, mas 9 é menor que 8 não é verdade. Então, essa aqui é exatamente, ela é a única situação que torna o condicional uma afirmação falsa. E, de fato, né, quando você fala se ostras são animais, são 9 menor que 8. É verdade que ostras são animais, 9 menor que 8 não é verdade. É justamente a situação que torna o condicional falso. E, aliás, cabe aqui uma observação, quando a gente compara isso com o anterior. Né? Porque o anterior dava verdade. Então, veja, o condicional, uma coisa tipo P implica Q é bem diferente de dizer que Q implica P.
Tá? Quando você troca os dois de lugar, não necessariamente vai dar a mesma coisa, como é o caso aqui. Importante se atentar a isso. E o último exemplo é P é igual a 3 diferente de 2, que é a afirmação ossos são animais. E a implicação é se 3 é diferente de 2, então ossos são animais. Que tanto 3 é diferente de 2 quanto ossos são animais são afirmações verdadeiras. Então isso coloca a gente na primeira linha da tabela verdade do condicional. Então, isso aqui é uma afirmação verdadeira. E é aqui que, às vezes, quer dizer, não é aqui, é desde o começo, né? Mas quando eu falei da interpretação do condicional, da leitura, daquelas 6 leituras que a gente tinha para o condicional, que uma delas era P implica Q. Né? Inclusive, eu já falei aqui algumas vezes. Você pode falar, beleza, né? Olhando para este exemplo aqui, né? Pode falar, beleza, 3 é diferente de 2. Isso é verdade. Outras são animais. Isso é verdade. Mas, se você lê isso aqui como 3 é diferente de 2 implica que outras são animais, fica meio esquisito. Né? Pode soar um pouco esquisito, porque você pensa, não, mas quando eu falo que uma coisa implica a outra, eu preciso... Eu estou comunicando a ideia de que essa coisa, a primeira coisa, ela é usada como parte do argumento para você poder afirmar a segunda coisa. E não é isso que está acontecendo aqui. Aqui ossos são animais, independentemente de três ser ou não reguladores. Acontece que é o seguinte, esse sentido de implicação mais concreta, né, vamos dizer assim, a implicação de eu usei esta informação para poder deduzir esta outra afirmação, para poder concluir essa outra afirmação, isso é uma coisa bastante sofisticada. Tá? É um conceito de conexão entre duas afirmações que é bastante sofisticado e que vai além de simplesmente um conectivo lógico, como os que a gente está introduzindo, que podem ser definidos só por meio de V e Fs numa tabela verdade. Tá? É uma coisa mais complexa do ponto de vista até filosófico, lógico. Mas, e aqui é a parte importante, em todas as situações em que você tiver, de fato, uma coisa do tipo, esta primeira coisa implica a segunda, no sentido de eu usei essa primeira coisa como parte do meu argumento para justificar a segunda, essa afirmação de a primeira coisa implica a segunda se comporta exatamente como esse rapaz aqui. Certo? Então, como a gente não tem um conectivo lógico, assim, uma coisa simplória como um conectivo lógico definido por meio de uma tabelinha verdade, que representa essa ideia tão sofisticada, a gente aproxima essa ideia usando o condicional. Tá? E funciona bem. Porque em todas as situações de interesse, e eu concordo que nenhum desses 4 exemplos que a gente viu aqui é uma situação de interesse, mas situações de interesse vão aparecer, né? Não percam. Em todas as situações de interesse, o negócio funciona desse jeito. Então a gente pode tratar o cara desse jeito e daí a gente acaba lendo a afirmação se P então que como P implica que. Algo para refletir. Ok, então vamos agora para o último dos nossos conectivos lógicos, que é o bicondicional. O bicondicional, como o nome sugere, ele é dois condicionais, a gente vai ver isso com detalhe logo mais. Ele é uma flecha dupla agora. Uma flecha. O condicional era uma flecha dupla para a direita, agora ela é uma flecha dupla tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Né? Uma flecha dupla de mão dupla. Então, e o bicondicional é o famoso C e somente C. Em geral, a gente lê o bicondicional como C e somente C. Como é que ele funciona? Você tem duas afirmações, P e Q, e a partir delas você forma a afirmação P bicondicional Q, né? Você representa dessa maneira. Você lê isso como P, C e somente C, Q. Uma outra leitura possível para essa frase é dizer que P é equivalente a Q. Né? A gente está dizendo a mesma coisa quando a gente fala essas duas coisas. Vamos definir. Eu já vou voltar na questão da nomenclatura aqui, de por que essas duas frases de fato querem dizer o mesmo. Tá? Eu botei. Aliás, eu até talvez fosse mais simples definir a nomenclatura lá em cima, no topo do slide, como equivalente, né? É equivalente a. Que sem somente ser é uma frase que aparece muito em matemática. Então, assim, é importante você se acostumar com essa ideia.
Então, por isso, eu quis meio que forçar a leitura desse cara para ser C e somente C. Tá? A gente vai explorar um pouco melhor a equivalência entre o C e somente C e o equivalente. Né? Logo mais. Ok, como é que a gente define esse conectivo lógico? Né? Bom, a gente define por meio de uma tabela verdade. Né? Como sempre, a gente tem aqui uma tabela verdade de um conectivo lógico que envolve duas afirmações iniciais. Então, a gente vai ter 4 linhas, porque a gente tem 4 possibilidades de V e F para cada uma delas, das duas afirmações. Né? E daí, a ideia é a seguinte: se P e Q forem ambos verdadeiros, a afirmação P, C e somente CQ vai ser verdadeira. Se P for verdadeiro e Q for falso, P, C e somente CQ vai ser falso. Se P for falso e Q for verdadeiro, P, C e somente CQ vai ser verdadeiro. E se P e Q forem ambos falsos, P, C e somente CQ vai ser verdadeiro. Tá? O que está acontecendo aqui é o seguinte: P, C e somente CQ é verdadeira quando P e Q têm o mesmo valor verdade. Então, se P e Q são ambos verdade, ambos verdadeiro ou ambos falso, o P, C e somente CQ vai ser verdadeiro. Se P e Q forem uma é verdadeira e outra é falsa, não interessa qual é qual, mas se tiver uma verdadeira e uma falsa, P, C e somente CQ vai ser falso. Então, P, C e somente CQ está dizendo que as duas afirmações têm o mesmo valor verdade. Essa é a ideia. E vamos entender agora essa nomenclatura do C e somente C. Né? Quando você fala C e somente C, você está meio que falando duas coisas. Né? A impressão que dá, assim, quando você ouvir isso é o seguinte: você está falando P, se Q e P somente se Q. Né? C e somente C, você está meio que colocando duas afirmações em uma. Estou falando P, se Q e, além disso, P somente se Q. Né? Acontece que P, se Q e P somente se Q são leituras de condicionais, né? Quando a gente falou do condicional, naquela lista de 6 maneiras possíveis de ler o condicional, coisas com essas palavras aí apareciam. Né? Mais especificamente, P, se Q, é justamente o que... Vou até fazer um... P, se Q é justamente esse condicional aqui, é o se Q, então P, né? E P somente se Q é justamente o condicional se P, então Q. Né? Então, assim, se você fizer só uma análise aqui com base nas palavras que você está usando, parece que você está dizendo que o bicondicional, né, o C e somente C, ele está dizendo que valem dois condicionais. Que vale Q implica P e vale P implica Q. E a pergunta é, será que é isso mesmo? Será que esse bicondicional que a gente definiu com aquela tabela verdade é a mesma coisa que dizer essas duas implicações? E a gente vai ver que sim. De fato, essas duas afirmações, elas querem dizer a mesma coisa. Você está dizendo a mesma coisa de maneiras diferentes. Né? E a maneira de verificar que duas afirmações dizem a mesma coisa é fazendo uma tabela verdade. Que agora a gente vai usar... Veja, todas as tabelas verdade que a gente viu até agora estavam sendo usadas para definir os nossos conectivos lógicos. Né? Eles estavam lá para exibir como eles funcionam. Agora a gente vai fazer uma tabela verdade para verificar que duas coisas são, na prática, a mesma. Né? Querem dizer que duas afirmações são equivalentes, querem dizer a mesma coisa. Como é que a gente faz isso? Né? Olha só, a gente começa com P e Q, que são as duas envolvidas aqui. Né? P e Q a gente sabe que podem assumir conjuntamente 4 valores possíveis. Né? Cada uma pode assumir ou V ou F, mas aí você tem 4 combinações possíveis de Vs e Fs. E daí, na nossa tabela verdade, a gente vai fazer duas colunas aqui com as duas afirmações que você quer comparar. Então, a primeira afirmação que a gente colocou aqui na terceira coluna é o P, C e somente CQ, né, o bicondicional.
E na coluna do lado, né, na quarta coluna, a gente colocou a afirmação que a gente está dizendo que é equivalente ao bicondicional, que é a afirmação se Q, então P, e P, se P, então Q. Né? Um E aí dessas duas. E daí agora a ideia é a gente vai preencher essa tabela e vai averiguar os valores verdade dessas duas afirmações e vai comparar os dois, a gente vai ver que eles vão ser iguais, em todos os casos. Né? Em cada uma das linhas eles vão ter o mesmo valor verdade. Acontece que, bom, tudo bem, a terceira coluna aqui, o P, o bicondicional, a gente já sabe preencher, porque é justamente a última valor verdade que a gente viu. Agora, essa aqui, do Q implica P e P implica Q, ela não é muito óbvia como é que se preenche isso. Né? Então, a ideia é você vai quebrar... Lembra, a gente começou a falar de conectivos lógicos. Você usa conectivos lógicos para formar novas afirmações a partir de afirmações anteriores, como se elas fossem pecinhas de Lego que você vai montando. Pois é, aqui você tinha... Bom, as nossas pecinhas básicas de Lego aqui são P e Q, né? Aqui, como é que você montou esse Q implica P e P implica Q? Bom, primeiro você usou o conectivo do condicional para conectar Q com P e depois P com Q, nessa ordem. Né? Com isso você formou o Q implica P e o P implica Q. Depois você pegou essas duas e usou o conectivo do E para conectar as duas e falou uma e outra. Né? Então, para poder... A ideia agora é desmontar essa última afirmação e chegar nas pecinhas anteriores, né? Para ir determinando o valor verdade em cada passo da construção dessa afirmação mais complexa. Para isso, a gente vai precisar escrever aqui os valores verdade das implicações Q implica P e P implica Q. Né? Vamos ver como é que funciona. Então, primeiro, vamos preencher o que a gente já sabe. Né? O bicondicional a gente já aprendeu a preencher. Ele vai ser verdade quando os dois caras P e Q tiverem o mesmo valor verdade, e vai ser falso quando eles tiverem valores verdades distintos. Né? Ok, agora a gente precisa preencher os valores verdade dessa afirmação mais complicada aqui, Q implica P e P implica Q. E para isso, primeiro a gente vai preencher os valores verdade dos condicionais Q implica P e P implica Q. Tudo bem? Vamos começar com o P implica Q, porque ele já está na ordem que a gente está acostumado. Né? P implica Q, como é que ele é? Ele é falso quando P é verdadeiro e Q é falso. A gente já viu isso. Né? A afirmação se P, então Q, ela é falsa quando P é verdade e Q não é. E ela é verdadeira em todos os outros casos. Exatamente isso que a gente estava discutindo a exaustão aqui desde que começou esse vídeo. Aliás, é o final do vídeo passado. Tudo bem? A única maneira de você não ter que se vale P, então vale Q, é você teve P, mas você não teve Q. Né? Então, é a única situação em que essa afirmação se P, então Q é falso. P é verdade, mas Q não é. Então, daí não é verdade que se vale P, então vale Q. E, de maneira análoga agora, como é que você preenche o Q implica P? Q implica P vai ser falso quando o Q for verdade, mas o P não for, que é o que acontece na terceira linha, certo? A terceira linha é a linha em que Q tem valor verdade V, que é verdadeiro, mas P tem valor verdade F, que é falso. E você não pode ter uma coisa verdadeira implicando uma falsa. Né? É exatamente essa a tabela verdade da implicação. E nas outras linhas vai ser verdade. Né? E aquela coisa não. Se uma coisa, então outra, isso aqui é falso quando a primeira coisa é verdade e a segunda coisa é falsa, e é verdadeiro em todos os outros casos. E agora, como é que a gente preenche a última coluna aqui da tabela, a que falta? Bom, o que a gente está fazendo? Né? Essa afirmação que falta preencher é Q implica P e P implica Q. A gente já sabe os valores de verdade, tanto de Q implica P, quanto de P implica Q. Então, agora a gente tem que aplicar o conectivo lógico E a essas duas afirmações. E a gente já sabe fazer isso, porque a gente já tem os valores de verdade de cada uma delas. Né? Então, por exemplo, na primeira linha aqui, Q implica P e P implica Q. A gente vai fazer o E, deixa eu marcar assim, a gente vai fazer o E dessas duas colunas aqui. Ó.
É isso que a gente quer fazer. Então, como que fica? Quem implica P e P implica Q? Ó, na primeira linha, eu tenho V e V. Na segunda linha, eu tenho V e F. Na terceira linha, eu tenho F e V. Na quarta linha, eu tenho V e V. Então, o E, vocês lembram como é que o E funciona? O E funciona... O E, ele vai ser verdade quando ambos forem verdade. Isso vai acontecer na primeira linha e na última. E nos outros do meio ele vai ser falso. Que é justamente o que acontece. V e V vai ser verdade. Na segunda linha, V e F é falso. Na terceira linha, F e V é falso. E na última linha, V e V é verdade. É assim que funciona o E. O E, se algum dos dois é falso, o E já deu falso. Para o E ser verdadeiro, ambos têm que ser verdadeiros. E daí, com isso, a gente terminou de preencher a tabela e agora é só comparar as duas colunas, né? As colunas referentes, né, que expressam os valores verdade das duas afirmações que a gente queria comparar, e a gente vai ver que elas são idênticas. Né? VF, FV, VF, FV são iguais. Então, de fato, essas afirmações são equivalentes. E é isso que a gente queria falar. Beleza? E daí, só para encerrar, aproveitar que a gente falou disso, para mencionar uma nomenclatura aqui que é importante, que é o seguinte, a gente acabou de ver que o bicondicional ele é equivalente a dois condicionais. Né? Então, como é que a gente compara um condicional com o outro, né, em termos de nomenclatura? Se você tem um condicional, né, do tipo se P então Q, ou P implica Q, quando você troca o P e o Q de lugar, né, então, o condicional se Q então P, é o que a gente chama de recíproca da implicação P implica Q. Então, você tem uma implicação P implica Q, a recíproca dela é dizer que Q implica P. Bom, é trocar os caras de lugar, é mudar a mão da sua rua. Bem? E daí, ó, a gente acabou de observar que o bicondicional, né, P, C somente CQ, é equivalente a... Bom, a gente mostrou que isso era equivalente a Q implica P e P implica Q. Mas se você trocar essas duas de lugar na hora de aplicar o E, você chega nisso aqui, né? P implica Q e Q implica P. Que é... Se quiser, você até faz a tabela verdade de novo, mas o E não importa a ordem, né? Então, uma verificação análoga, você mostra que essas duas aqui são equivalentes. E o que ela está dizendo para a gente? Ela está dizendo que um bicondicional é a mesma coisa que você pegar uma implicação e juntar com a sua recíproca. Então, eu dizer que vale P, C e somente C, Q, é a mesma coisa que eu dizer que P implica Q e que Q também implica P. Então, uma implica a outra e a outra implica uma. Essas duas afirmações são equivalentes se você tem que, se vale a primeira, então vale a segunda, e se vale a segunda, então vale a primeira. Bem, isso é uma informação importante, que é uma coisa que a gente vai usar exatamente quando a gente estiver falando de demonstrações. Bom, com isso a gente encerra a apresentação aqui, né, a introdução dos conectivos lógicos. No próximo vídeo a gente vai falar sobre negação dos conectivos lógicos, que é uma coisa bastante importante. E, enfim, depois a gente vai falar de codificadores, blá, 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 tem bastante coisa legal por vir. Tá? Não percam. E até o próximo vídeo.